Pois é, Cristina, a pergunta que mais vezes nos fazem é: onde encontraram o local para estacionar a autocaravana? É na aplicação Park4Night. Lá encontramos todas as informações necessárias sobre as áreas de serviço. Mas agora é momento de deixar Siracusa na Sicília e continuar a nossa viagem. A nossa viagem continuava por estradas sicilianas, sempre atravessando aqueles inúmeros túneis e viadutos e também usufruindo das espetaculares paisagens que íamos encontrando. Mas com muita pena nossa, já tínhamos iniciado a viagem de regresso. Como tínhamos comprado um bilhete com datas em aberto, podíamos regressar em qualquer momento. Foi dirigir-nos para o Porto. O companheiro ali trouxe o almoço para o pessoal do barco. Nós é que não tínhamos almoço, ainda pensámos fazer umas bifanas e vender ao pessoal que estava ali connosco à espera do barco. Sempre dava para recuperar algum do dinheiro gasto durante a viagem. Mas não havia problema, até porque a viagem é curta, o barco tem muito boas condições, embora não tenha serviço de bar a bordo. Mas gostamos sempre de passar o tempo a observar a entrada e a movimentação dos veículos no convés. As passagens nos ferries são sempre momentos um pouco estressantes e há que arranjar um pretexto para passar o tempo. E curioso, embora tivéssemos encontrado pela Sicília milhares de autocaravanas, mas não estava aqui ninguém a fazer-nos companhia no ferry. Certamente por lá ficaram, a beneficiar do belo tempo que se usufruía pela Sicília. Deixávamos para trás aquela ilha que tanto nos tinha impressionado e era a altura de fazer algumas reflexões. Esta vida de cruzeiro não é má. Bom, estamos a regressar, lá deixámos a Sicília, éramos para ficar mais alguns dias, mas compromissos burocráticos em Lisboa obrigam-nos a regressar mais cedo. A vida é feita destas coisas. E a qualquer momento. Infelizmente não é por outro motivo, é só por um aspecto burocrático e pronto, e vamos resolver isso. Agora um dia vamos voltar à Sicília. Sim, para fazerem. Gostámos muito da Sicília. Porque no início é aquele impacto, a expectativa. O que é que vamos encontrar? O que é que vamos encontrar? Como é que são as pessoas? Agora já estamos familiarizados quase com e foi uma surpresa. A primeira cidade onde ficámos, Taormina, foi um espetáculo. Adorámos aquilo. Taormina, cilindrou-nos logo, ficámos logo agarrados. A monumentalidade do teatro grego, a vida noturna, as lojas com uma oferta fantástica, tudo, era tudo, gostámos de tudo. Até o Spirit, que comemos, lembra? Que já deve ter aparecido num filme para ir para trás. Até esse Spirit, foi o melhor Spirit que bebemos até agora aqui em Itália. E pronto, e é assim, acabou a etapa da Sicília, vamos continuar a fazer quilómetros para ir acima, a visitar. Agora a etapa do regresso, que sim, vamos com calma. O local de onde não viemos, não é? Vamos por outras estradas e enfim, alguns sítios vamos passar por onde já estivemos, outras vezes a Itália, mas... Claro que vai ser mais apressadinho, não é? Um pouco mais apressado, mas mesmo assim com alguma calma para não fazermos muitos quilómetros cada dia, enfim. Vamos ver como corre. Entretanto, vamos saboreando aqui a paisagem da Sicília. O mar é tão sereno, nós habituados ao mar. O Oceano Atlântico é sempre com ondas. Parece um lago, parece um lago. Eu estou assim de casaco porque estive lá na ponte a ver a paisagem, mas aqui a Cristininha está aqui de manga curta, a herói. Mas o casaco está aqui se for preciso. Ou que for preciso. Para não ter que ir ao carro. O que não foi preciso, assim, muito casaco, foi para subir ao Etna. Adorámos subir ao vulcão. Já fizemos o Vesúvio, já subimos ao Vesúvio, agora subimos ao Etna, havemos voltar à Sicília para fazer o Stromboli. O Stromboli é aquele que vai a seguir. E por fim chegava o momento de regressarmos ao posto de condução na autocaravana e prepararmos para sair do ferry. Olha o gajo a puxar o barco, olha aquele ser a puxar o barco, olha a força que o homem tem, epá, é impressionante, olha a força do homem. Os companheiros sabem que se tem que ter cuidado a entrar e a sair dos ferries por causa do desnível das rampas de acesso. Como temos a nossa autocaravana equipada com suspensão pneumática, correu tudo bem. E pouco depois, graças à aplicação Park4Night, já tínhamos encontrado um local agradável para passar esta noite. E a nossa viagem continuava pelas estradas italianas. E é muito curioso reparar que grande parte das localidades são no cimo das montanhas. Pouco depois já percorríamos a estrada junto à muralha da cidade de Pisa. Seria o nosso destino deste dia. Tem uma boa área de serviço para autocaravanas mesmo no centro da localidade
e nós gostamos de chegar antes da hora do almoço. Dá-nos tempo para uma refeição calma e depois ir visitar a cidade. O senhor do parque já tem o mapa para informar onde é que é o caminho? Simpático, eles são todos simpáticos. Vem aqui e andar são 20 minutos até o centro, não é? E é o que vamos fazer. Vamos então seguir. Decidimos ir a pé, mas tem uma paragem de autocarro para o centro da cidade, mesmo à saída da área de serviço de autocaravanas. Que data é que estás a encontrar ali, Cristina? 1590. 1590. 95. Mas é engraçado que está meio arcaico. Mas é um aqueduto que servia de água aqui a Pisa, não é? É por causa destes momentos que gostamos de percorrer as cidades a pé. Permite descobrir pormenores que de autocarro ou de moto passariam despercebidos. E finalmente... Já seguraste a torre? Ela vai cair. Tens de segurar a torre. Por muitas vezes que esteja na Piazza del Miracoli, é sempre um milagre de encantamento. Mas um novo dia começava e desta vez decidimos usar as bicicletas. E pouco depois já tínhamos encontrado lugar para estacionar as bicicletas mesmo junto à Torre de Pisa. Como disse há pouco, é sempre um deslumbramento chegar à Piazza del Miracoli. O batistério, a catedral, a torre inclinada fazem deste um local único no mundo. E quem consegue resistir? Não há hipótese. Tem que se pegar na máquina fotográfica, no telemóvel e guardar estes momentos para toda a vida, por muitas vezes que aqui se tenha estado. Claro que o meu contributo para segurar a torre foi fundamental. Epá, é que aquilo está mesmo inclinado. E é tudo revestido a mármore. Reparem aqui nas paredes da catedral como é que isto é construído. A parede em tijolo que depois é revestida com aquele branco que lhe dá um aspecto fantástico. E as portas da catedral do Duomo, datadas de 1180, decoradas com painéis que têm histórias do Novo Testamento. Mas claro que a Cristina não resistiu a testemunhar mais uma vez com algumas compras a passagem aqui pela cidade de Pisa. Uns souvenirs e também alguns legumes que faziam falta no frigorífico da autocaravana. Mas passear por esta cidade a pé, de bicicleta, é sempre um descobrir que Pisa não é apenas a torre inclinada, a catedral ou o batistério. Vamos sempre encontrando pormenores que não deixam de nos surpreender. De facto, esta cidade de Pisa tem muito para oferecer, mas como resistir a um local como este? E é para lá que os nossos passos, ou melhor, as rodas da bicicleta, nos levaram. Estamos prestes a terminar o nosso périplo pela Itália. É verdade. Foram é últimos momentos. É o último momento em Pisa. Escolhemos Pisa precisamente porque é uma cidade que nós gostamos muito. Boas recordações e, enfim, é a Itália. Foi 1 mês e meio de viagem para este país que nos deixa gratas recordações. Boas refeições, bons monumentos, muita história. Ele só pensa nas refeições. É pá, cada um é daquilo que gosta, não é? Pronto. E hoje terminámos esta tarde com um passeio pelas ruas de Pisa, de bicicleta. Foi bastante agradável. E agora, regressar à caravana, que amanhã, um novo destino, o regresso a casa, mas ainda há muita coisa que ver. Amanhã atravessamos a fronteira para a França, para podermos regressar, não é? Ainda há muita coisa que ver até chegar a casa. Coisa. Pois ainda há muitos locais para se descobrir, mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.